Há momentos na vida em que a dor não vem de um abandono explícito, nem de uma rejeição declarada. Ela vem de algo mais sutil, mais corrosivo. Vem da sensação de ter estado presente demais, onde você nunca foi realmente visto. Vem de perceber, aos poucos, que você se explicou, se ajustou, se moldou, e ainda assim permaneceu invisível. Esse tipo de dor não grita. Ela cansa, ela pesa. Ela vai se acumulando no corpo, nos pensamentos, nas noites mal dormidas, até virar uma pergunta silenciosa. O que mais eu preciso fazer para ser valorizado? Talvez você conheça bem esse lugar. O lugar de quem se esforça para manter a relação viva, de quem justifica atitudes alheias, de quem diz para si mesmo que o outro tem dificuldades, tem um jeito diferente, não sabe demonstrar. E enquanto isso, algo em você vai ficando menor. Não de uma vez, mas aos poucos. Como se para caber na vida de alguém, você tivesse que encolher sua própria dignidade. Isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque você se importou. E isso precisa ser dito com clareza e respeito. Epicteto observava algo simples e profundamente desconcertante. Nós sofremos menos pelos fatos e mais pelas ideias que criamos sobre eles. Não é o gesto frio do outro que fere mais. É a crença silenciosa de que aquele gesto define quem você é. É quando a falta de reconhecimento começa a ser traduzida, dentro de você, como falta de valor. E esse é um engano comum, humano, compreensível, mas é aí que a prisão começa a se formar. Existe uma armadilha emocional muito frequente em pessoas responsáveis, sensíveis e maduras. A ideia de que, se elas forem mais claras, mais pacientes, mais compreensivas, o outro finalmente vai enxergar. Essa esperança parece nobre, mas muitas vezes ela é apenas uma forma elegante de adiar um limite necessário. Epicteto diria que, nesse ponto, não estamos mais em relação com o outro, mas em conflito com a realidade. Estamos tentando controlar algo que não nos pertence, o reconhecimento alheio. E controlar o reconhecimento do outro é uma das tarefas mais desgastantes que existem, porque ela nunca se completa, nunca é suficiente. Sempre parece faltar algo. Você ajusta o tom, muda da postura, escolhe melhor as palavras. E mesmo assim, a resposta não vem. Ou vem pela metade, ou vem tarde demais. É como estender a mão esperando apoio e encontrar apenas o ar. Repetidas vezes, até que o corpo aprende a se defender, mas a mente continua insistindo. Marco Aurélio, em suas reflexões íntimas, lembrava a si mesmo que entregar a própria paz ao julgamento externo é permitir que qualquer pessoa governe sua vida interior. E isso não é uma falha moral. É um hábito emocional aprendido. Muitos de nós crescemos acreditando que ser valorizado é consequência direta de ser útil, compreensivo, disponível. Então, quando a valorização não vem, a conclusão automática é: ainda não fui suficiente. Essa conclusão parece lógica, mas ela é profundamente injusta com você. Virar o jogo, como vamos falar aqui, não tem nada a ver com revanche, indiferença forçada ou superioridade moral. Não é sobre provar nada para ninguém. É sobre um movimento muito mais silencioso e, por isso mesmo, mais poderoso. Retirar da mão do outro o poder de definir o seu valor. Epicteto chamaria isso de retornar ao que está sob seu controle. Sua postura, sua escolha, sua dignidade. Talvez ao ouvir isso, surja um medo sutil. O medo de endurecer. O medo de se fechar demais. O medo de perder vínculos. Esses medos são compreensíveis. Eles nascem da ideia de que, se você parar de tentar, algo ruim vai acontecer. Mas há uma diferença profunda entre se importar e se abandonar, entre cuidar do vínculo e se perder dentro dele. E é exatamente essa diferença que quase ninguém nos ensinou a perceber. Essa introdução não é um chamado à frieza. É um convite à lucidez, a perceber onde você está investindo energia emocional esperando retorno, e onde esse retorno nunca foi prometido,
a perceber que dignidade não é algo que se negocia aos poucos até desaparecer. Ela é algo que se sustenta, mesmo quando dói, mesmo quando não é reconhecida, mesmo quando ninguém aplaude. Ao longo deste caminho, você vai perceber que algumas atitudes mudam tudo, não porque elas mudam o outro, mas porque elas reorganizam você por dentro. Elas devolvem firmeza ao corpo, clareza à mente, silêncio ao coração. E quando isso acontece, algo curioso se revela. Quem nunca te valorizou perde o poder, não porque você venceu, mas porque você parou de se oferecer como medida. Esse é o ponto de partida. Não para endurecer, não para se fechar, mas para finalmente sair da posição de quem espera ser visto e ocupar o lugar de quem se vê. Com honestidade, com calma, com respeito por tudo o que você sentiu até aqui. Existe um tipo de cansaço que não vem da falta de resposta, mas do excesso de tentativa. Ele surge quando você percebe que falou, explicou, justificou, organizou argumentos, escolheu palavras com cuidado, e ainda assim, nada mudou. O outro ouviu, mas não escutou. Viu, mas não enxergou. E isso vai criando uma sensação estranha, quase corporal, de estar falando para uma parede que responde apenas com silêncio, indiferença ou confusão calculada. Muitas pessoas não se dão conta de que a explicação excessiva nem sempre nasce da clareza, mas da esperança. A esperança de que, se você encontrar a frase certa, o tom certo, o momento certo, algo finalmente se encaixe. Essa esperança parece razoável, até nobre. Mas com o tempo, ela começa a cobrar um preço alto, porque cada nova explicação que não é acolhida vai minando algo essencial dentro de você: a sensação de legitimidade emocional. Epicteto dizia que, quando tentamos governar o que não nos pertence, inevitavelmente nos tornamos inquietos. O entendimento do outro não está sob seu controle. A disposição emocional do outro não está sob seu controle. E ainda assim, muitos passam anos tentando ajustar o próprio comportamento para alcançar algo que nunca esteve disponível. Não por maldade, mas por limite, por desinteresse, por incapacidade emocional. E isso muda tudo. Há uma diferença profunda entre ser claro e se justificar. A clareza é firme, direta, suficiente. A justificativa nasce da insegurança, de não ser aceito como se é. Quando você começa a se explicar demais, algo sutil acontece. A conversa deixa de ser um encontro e vira uma defesa. Você passa a se argumentar como se estivesse em julgamento, como se precisasse provar que sente certo, que pensa certo, que merece consideração. Esse lugar é exaustivo porque ele nunca termina. Com o tempo, o corpo começa a dar sinais. Um aperto no peito antes de falar, uma tensão no maxilar, um cuidado exagerado com cada palavra. Não é só comunicação, é autoproteção falhando. É o organismo percebendo que está se expondo repetidamente sem retorno emocional. E mesmo assim, a mente insiste, porque confunde insistência com maturidade. Existe uma ideia muito difundida de que pessoas emocionalmente maduras sempre explicam, sempre dialogam, sempre tentam mais uma vez. Mas isso é apenas meia-verdade. A maturidade também sabe reconhecer quando o diálogo virou assimetria. Quando só um lado se expõe, se ajusta, se vulnerabiliza. Epicteto lembrava que insistir em ser compreendido por quem não quer compreender é uma forma refinada de perda de liberdade interior. Quando você para de se explicar, algo curioso acontece. No início, surge um vazio, um silêncio desconfortável, como se algo estivesse faltando. Esse vazio não é a ausência de comunicação, é a ausência de esforço unilateral. E o corpo estranha, porque estava acostumado a gastar energia tentando sustentar o vínculo sozinho. Mas pouco a pouco, esse silêncio começa a se tornar espaço. Espaço interno, espaço de dignidade. Parar de se explicar não é fechar o coração, é fechá-lo apenas onde ele vinha sendo atravessado sem cuidado.
É perceber que nem toda ausência de entendimento precisa ser preenchida com mais palavras. Algumas precisam apenas ser respeitadas como limite. Quando você retira a explicação constante, você também retira a posição de réu emocional. Você deixa de se colocar abaixo, pedindo validação. E aqui está um ponto delicado, mas libertador. Quem realmente quer te entender não exige justificativas infinitas. Quem está disponível emocionalmente escuta até quando você fala pouco. O excesso de explicação costuma ser uma resposta à ausência de escuta, não uma falha sua. Reconhecer isso muda a forma como você se vê. E, silenciosamente, muda a forma como você se posiciona. Esse movimento não é brusco, ele é interno, é quase invisível. Mas ele reorganiza sua energia emocional. Você começa a perceber que algumas conversas não pedem mais argumentos, pedem distância. Não distância agressiva, distância lúcida. Aquela que preserva sem endurecer. Aquela que não precisa ser anunciada, nem explicada, nem defendida. Quando essa explicação cessa, algo se revela com clareza desconcertante. Quem realmente se importa se aproxima. Quem apenas se beneficiava do seu esforço começa a se afastar. E isso não é perda, é revelação. Uma revelação que dói menos do que parece, porque vem acompanhada de alívio. O alívio de não precisar mais provar que você merece respeito. Porque, no fundo, você sempre mereceu. Há um momento delicado em que a pessoa percebe que não está sendo ferida por um ataque direto, mas pelo acesso contínuo que concede. Não é o que o outro faz pontualmente que machuca mais. É o quanto ele continua entrando, opinando, afetando, desorganizando, sem nunca cuidar. Esse tipo de percepção costuma chegar devagar, quase como um cansaço difuso. Um dia você nota que certas mensagens pesam mais do que deveriam. Certos encontros deixam um rastro de tensão. Certas presenças parecem sempre exigir algo, mesmo quando nada é dito. Muitos aprendem que, quando algo incomoda, é preciso anunciar, conversar, explicar, declarar limites com clareza. E isso faz sentido em relações equilibradas. Mas há vínculos em que toda tentativa de explicação vira mais um ponto de apoio para o outro continuar ocupando espaço. Nesses casos, o anúncio não protege. Ele expõe. Ele oferece mais material, mais acesso, mais abertura para interpretações que nunca se alinham. Epicteto falava da liberdade interior como algo profundamente silencioso. Ela não precisa de plateia, não precisa de comunicado oficial. Quando alguém decide retirar o acesso emocional, não está encenando um afastamento. Está apenas deixando de oferecer partes sensíveis a quem nunca soube segurá-las. E isso não acontece de um dia para o outro. É um processo interno, quase orgânico, em que a expectativa vai diminuindo antes mesmo da presença física. No início, essa retirada pode ser confundida com frieza, mas por dentro, ela não tem nada de dura. Ela é contida. É como fechar uma janela durante uma tempestade. O lado de fora continua existindo, mas você não precisa mais deixar o vento entrar. Você ainda vê, ainda escuta, ainda responde quando necessário. Só não se deixa atravessar da mesma forma. E essa diferença muda tudo. Há algo profundamente libertador em perceber que você não precisa anunciar sua saída para ter paz. Não precisa justificar distância, não precisa explicar por que está menos disponível. Muitas vezes, o anúncio nasce de um desejo oculto, ser notado, ser interrompido, ser questionado. Quando isso não acontece, surge a sensação de invisibilidade. Mas essa invisibilidade, nesse ponto, não é abandono, é proteção. Com o tempo, o corpo responde, as reações ficam menos intensas. O pensamento deixa de girar em torno do outro. A ansiedade diminui. Não porque a relação melhorou, mas porque ela deixou de ocupar o centro do seu sistema emocional. E isso é uma mudança profunda. Você não se tornou indiferente. Você apenas parou de oferecer acesso irrestrito a alguém que nunca cuidou do que recebia.
Marco Aurélio refletia que não é necessário afastar-se fisicamente de todos para preservar a tranquilidade. Basta não permitir que qualquer pessoa tenha poder sobre o seu estado interior. Retirar acesso emocional é exatamente isso. Não é sumir, não é punir, não é criar distância dramática. É deixar de se explicar, de se expor, de se abrir, onde não há reciprocidade. Esse movimento costuma revelar algo importante. Algumas pessoas se aproximam apenas enquanto têm acesso fácil. Quando esse acesso diminui, elas se mostram confusas, irritadas ou distantes. Outras nem percebem. E essa diferença fala muito mais sobre o vínculo do que qualquer conversa anterior. Não como julgamento, mas como clareza. A retirada silenciosa não cria barulho. Ela cria espaço. Espaço para você se escutar de novo, para perceber o que sente sem interferência constante, para reconstruir uma relação consigo mesmo que não dependa de reação externa. É nesse espaço que a dignidade começa a se reorganizar, não como defesa, mas como base. Quando o acesso emocional é retirado, algo essencial se restabelece. Você volta a ser casa, não passagem. E isso não precisa ser dito em voz alta para ser verdadeiro. Há uma ferida silenciosa que se abre quando a desvalorização do outro começa a ser interpretada como um retrato fiel de quem você é. Não acontece de forma consciente. A mente faz isso sozinha, quase como um reflexo aprendido. Algo não flui, o reconhecimento não vem, o vínculo esfria. E sem perceber, você começa a se examinar como se houvesse algo errado em você. Como se a rejeição fosse uma prova. Como se a falta de escolha fosse um veredito. Esse movimento interno é profundamente humano. Desde cedo, muitos aprenderam que aceitação significa segurança. Então, quando ela falha, o corpo entra em estado de alerta. A mente busca explicações. E, na ausência de respostas claras, cria diagnósticos íntimos. Não fui interessante o bastante, não fui calmo o suficiente, não fui forte, não fui leve, não fui fácil de lidar. Esses pensamentos não chegam como acusações gritadas. Eles chegam como conclusões silenciosas, repetidas, quase lógicas. Epicteto fazia uma distinção essencial entre o que nos acontece e o significado que damos ao que acontece. A rejeição em si é um evento externo. O diagnóstico pessoal é uma construção interna. E essa construção, quando não é questionada, passa a moldar a forma como você se posiciona no mundo. Você começa a se ajustar antes mesmo de ser pedido, a se conter, a se moldar preventivamente, na tentativa de evitar uma dor que já foi sentida antes. Há algo particularmente cruel nesse processo. Ele cria a ilusão de controle. Se o problema sou eu, então talvez, mudando mais um pouco, eu consiga ser aceito. Essa ideia parece oferecer saída, mas na prática ela prolonga o sofrimento, porque a régua nunca para de subir. Sempre há mais algo a corrigir, mais algo a suavizar, mais algo a esconder. E aos poucos, a identidade vai ficando cansada de tentar se tornar aceitável. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que as ações dos outros nascem das estruturas internas deles, não do nosso valor intrínseco. Isso não é uma frase de consolo, é uma observação prática da realidade. Pessoas escolhem, se afastam, se fecham, se desinteressam por razões que raramente têm a ver com quem está à frente. Tem a ver com limites emocionais, medos, histórias não resolvidas, prioridades desalinhadas. Mas a mente, buscando sentido, prefere apontar para si mesma. Quando a rejeição vira diagnóstico, algo muda na postura corporal. Os ombros ficam levemente mais curvados. A voz perde firmeza. O olhar busca a aprovação. Não porque você queira, mas porque algo em você passou a acreditar que precisa compensar uma falha invisível. Esse estado não é permanente, mas pode se tornar habitual se não for percebido. E ele consome energia emocional de forma constante. Existe uma diferença sutil, mas decisiva, entre refletir sobre si
e se culpar silenciosamente. A reflexão amadurece, a culpa encolhe. Epicteto não falava em negar os próprios limites, mas em não confundir limites com desvalor. Nem todo afastamento é um espelho, nem toda rejeição é um diagnóstico. Muitas são apenas um desencontro entre mundos internos que não se encaixam naquele momento. Quando essa compreensão começa a se instalar, algo se alivia por dentro. Não porque a rejeição deixe de doer, mas porque ela para de definir. Ela deixa de ser um rótulo e passa a ser apenas um acontecimento. Um acontecimento que diz respeito à relação, não à essência. E essa distinção devolve algo muito importante: a possibilidade de permanecer inteiro, mesmo quando não é escolhido. Com o tempo, a mente aprende a observar sem se acusar, a sentir sem se reduzir, a reconhecer a dor sem transformá-la em identidade. Esse é um tipo de maturidade silenciosa, que não se anuncia, mas se sente. Ela aparece na forma como você se move, na forma como ocupa espaço, na forma como permanece fiel a si mesmo, mesmo quando não há validação externa. Quando a rejeição deixa de ser diagnóstico, você não se torna imune. Você se torna livre. Livre para existir sem precisar se explicar, se corrigir ou se diminuir, para caber onde nunca houve espaço real. Há uma mudança silenciosa que acontece quando você percebe que parte do seu sofrimento não vinha da rejeição em si, mas da expectativa de ser visto por quem nunca esteve realmente presente. Essa constatação não chega como alívio imediato. Ela chega como um esvaziamento, como se algo que sustentava sua motivação por muito tempo simplesmente deixasse de fazer sentido. E por um instante, isso pode assustar. Durante muito tempo, talvez sem perceber, você viveu esperando um olhar específico, uma resposta, um reconhecimento que validasse tudo o que você ofereceu. Não porque você quisesse aplausos, mas porque queria confirmação. Confirmação de que seu esforço foi percebido, de que sua presença teve peso. Quando isso não acontece, a vida parece perder cor por um momento, como se o palco estivesse montado, mas a plateia nunca tivesse chegado. Epicteto observava que quem depende do aplauso externo nunca está realmente em repouso. Vive em estado de vigilância emocional, ajustando gestos, palavras e decisões ao possível julgamento alheio. Esse estado não é barulhento, ele é sutil. Está presente nas pequenas concessões diárias, nos silêncios engolidos, nas vontades adiadas. Tudo em nome de manter uma imagem aceitável diante de alguém que talvez nem esteja olhando. Viver bem sem essa plateia não significa viver isolado ou indiferente. Significa algo muito mais profundo: deixar de usar o outro como espelho principal. Quando isso acontece, a vida começa a se reorganizar por dentro. Você passa a escolher com mais calma, a falar com mais verdade, a se mover com menos ansiedade. Não porque alguém esteja observando, mas justamente porque não está. No começo, essa liberdade parece estranha. Sem o olhar do outro como referência constante, surge a pergunta: quem eu sou quando ninguém está avaliando? Essa pergunta não exige resposta imediata. Ela vai sendo respondida no cotidiano, no jeito como você ocupa o tempo, no que deixa de fazer, no que permanece. Aos poucos, a identidade deixa de ser reativa e começa a ser habitada. Marco Aurélio escrevia que a tranquilidade nasce quando o ser humano para de depender do aplauso para se sentir inteiro. Não porque o aplauso seja errado, mas porque ele é instável demais para sustentar uma vida. Quando você entende isso, algo muda na sua relação com o mundo. As escolhas ficam mais simples, as perdas menos humilhantes, as ausências menos ameaçadoras. Viver sem a plateia esperada também revela algo curioso. Novas relações passam a surgir a partir de outro lugar. Não da carência, mas da afinidade. Não da necessidade de provar, mas da liberdade de ser. Você não se torna inacessível. Você se torna seletivo de forma natural.
Não por defesa, mas por coerência interna. Esse é um dos pontos mais silenciosos da virada de jogo. Quando você deixa de viver esperando ser visto por quem nunca soube olhar, a vida deixa de ser um pedido e começa a ser uma presença. E essa presença, paradoxalmente, é o que mais atrai respeito. Não porque exige, mas porque não implora. Aqui, algo essencial se estabelece. Sua paz não depende mais de testemunhas específicas. Ela passa a existir mesmo no anonimato emocional, mesmo na ausência de validação, mesmo quando ninguém comenta, elogia ou reconhece. E isso não empobrece a vida. Isso a simplifica. A torna mais leve, mais honesta, mais sua. Chegar até aqui não significa que a dor desapareceu por completo. Significa apenas que ela mudou de lugar. Antes, ela estava espalhada, misturada com culpa, esperança e esforço excessivo. Agora, ela está mais localizada, mais compreensível. E isso faz diferença, porque aquilo que é compreendido já não domina do mesmo jeito. Aquilo que ganha nome perde parte do poder de nos confundir. Epicteto dizia que a verdadeira dignidade nasce quando a pessoa age de acordo com seus valores, independentemente de ser vista ou reconhecida. Essa ideia pode parecer simples, mas ela é profundamente exigente. Porque viver assim significa abrir mão de algo que, por muito tempo, pareceu essencial. A confirmação externa de que você é suficiente. Não se trata de desprezar o reconhecimento, mas de não depender dele para se manter inteiro. Há uma serenidade específica que surge quando você entende que não precisa ser validado para existir com firmeza. Ela não é eufórica, não é expansiva, ela é estável. Está no jeito como você sustenta o silêncio sem ansiedade, no modo como aceita que algumas pessoas nunca vão entender sua postura. E tudo bem. No reconhecimento íntimo de que você não precisa convencer ninguém da sua retidão para continuar em pé. Marco Aurélio lembrava que a tranquilidade não vem de organizar o mundo externo, mas de ordenar o mundo interno. Quando você para de negociar sua paz com quem não sabe cuidar dela, algo se alinha por dentro. Você não se torna melhor do que ninguém. Você apenas se torna menos disponível para jogos emocionais que drenam energia e confundem identidade. Talvez a maior virada de jogo não seja visível para os outros. Talvez ninguém perceba claramente o momento em que você deixou de se explicar, de se expor, de se diminuir. Mas você percebe, o corpo percebe, a mente percebe. Há menos tensão, menos antecipação, menos necessidade de ser entendido a qualquer custo. E em troca, surge algo raro, uma sensação de coerência interna. Essa coerência não elimina a solidão ocasional, não impede que a saudade apareça, não apaga o desejo humano de ser visto, mas ela impede que esses sentimentos governem suas decisões. Você passa a sentir sem se perder, a lembrar sem se aprisionar, a seguir em frente sem precisar endurecer o coração. Isso é maturidade emocional silenciosa. Se este conteúdo encontrou algo verdadeiro em você, se alguma parte dessa reflexão traduziu sentimentos que você nunca tinha conseguido organizar em palavras, vale a pena deixar isso registrado. Compartilhar nos comentários o que mais tocou, você cria um espaço de reconhecimento mútuo, onde outras pessoas também se sentem menos sozinhas na própria experiência. E, se fizer sentido para você, se inscrever no canal é uma forma simples de continuar esse caminho de lucidez e autoproteção emocional, sem pressa e sem ilusões. No fim, a dignidade que realmente sustenta não pede aplausos. Ela se manifesta na forma como você se trata quando ninguém está olhando, na forma como você permanece fiel ao que sente, mesmo quando isso não é celebrado. E isso, por si só, já é uma vitória silenciosa. Uma vitória que não precisa ser anunciada para ser real.